A primeira pergunta que eu vou fazer para todos: quais são as principais inovações em formulações e aplicações de tintas que podem atender às crescentes demandas por sustentabilidade no mercado brasileiro? Como é que você vê isso, Argemiro? Eu vejo assim de várias fases, né? Uma assim de focado em produto, a gente está cada vez mais focando o trabalho, focando o investimento em produtos mais sustentáveis, mais à base de água, né? A gente faz um trabalho muito intenso nos esmaltes base água. A gente tem alguma resistência nesses esmaltes em nível dos pintores, né? Porque eu acho que o consumidor já prefere esse esmalte, mas a gente tem uma barreira muito grande em relação ao que o pintor recomenda, e quando ele pega um esmalte base água, ele tem um pouquinho de restrição. Mas a gente continua, eu acho que todas as indústrias continuam fazendo todo um esforço especial, né? A gente está também trabalhando com tintas com menos demãos, né? Menos trabalho para o pintor, mas também menos geração de resíduo. A gente faz todo um trabalho, a gente faz um trabalho nas embalagens para que ele destine, né, também o resíduo da tinta em locais corretos. A gente faz todo um trabalho com os nossos, né, marketing de relacionamento, falando para esse usuário, né, pintor, para que tenha um destino melhor e que use cada vez mais produtos com baixo VOC, sustentáveis. Quando a gente fala em sustentabilidade em países de terceiro mundo, é muito difícil o consumidor ter essa visão. Mas a gente precisa sempre estar comunicando isso. Infelizmente, a nossa indústria, a indústria como um todo, o segmento como um todo, tem um baixo investimento em comunicação, né? A gente precisava falar mais de tinta, falar mais do resultado final de colorir a sua casa, deixar a sua casa mais bonita, mas precisamos estar também, não temos assim. O problema de tudo assim, que eu vejo assim, em termos de tinta é que o consumidor é muito distante do nosso segmento, né? Ele pensa em tinta a cada 5 anos e tem vezes que ele desiste. Tá bom? Muito bom, Argemiro. Eu acho que você deu uma visão geral. Queria ouvir o Guilherme agora, continuando na ordem alfabética. O que você tem a acrescentar, a discordar, a concordar com o Argemiro em relação a esse tema? Não, primeiro, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, né, dividindo um pouquinho as nossas visões, as nossas crenças que a gente tem nesse tema tão importante que a gente tem como sustentabilidade, né, que é uma indústria, né, como colocaram, que é uma indústria que precisa ainda muito fazer, né? Acho que a gente ainda tem uma trilha muito grande. A gente, como uma empresa global, a gente tem grandes compromissos de redução, né, de carbono. A gente tem aí até 2030 a redução de 50% da redução de carbono na emissão dos nossos produtos. E a forma como a gente enxerga é uma forma mais integrada. Não é só o produto, mas também olhando a cadeia, né? Não só a cadeia produtiva, mas também a parte posterior à utilização do produto e como é que a gente vai processar esses resíduos, né? Então, gerando ou menos resíduos ou processando melhor esses resíduos ou trazendo uma cadeia mais sustentável, né? Eu estava escutando o painel anterior, vocês colocaram muito em relação à parte de legislação, né? Legislação é um fator importante, sim, é um fator importante, né? Mas a gente tem programas como a Abrafat, onde a gente traz, né, o PSS, onde a gente traz né, de sustentabilidade, que a gente como indústria precisa buscar se autorregulamentar, né? Eu coloquei aqui, acho que há 2 anos atrás, né? Eu sempre falo que quando a gente pensa em sustentabilidade, a gente coloca assim, se a natureza hoje fosse, se o meio ambiente fosse um membro do conselho das nossas empresas, que decisão a gente deveria tomar, né? O que a gente deveria colocar? Porque aí as nossas decisões ficam mais fáceis. Então, assim, a gente fala de produto, sim. Base d'água, sim, é uma frente importante de trabalho. Mas não é só isso. A gente, como empresa, né, tem que trazer toda essa responsabilidade ao longo da cadeia, porque a cadeia precisa ser sustentável. Não somente o produto, mas também a cadeia. E aí todo o nosso desenvolvimento global passa por esse pensamento de expandir esse conceito e trazer todos os players, né, que trabalham dentro ao longo da cadeia, para que sim conseguimos trazer soluções mais sustentáveis. E aí a comunicação acaba acontecendo, mas é uma consequência. Esse reconhecimento a gente acredita que vai acontecer, em algum momento vai ser super importante para que as empresas consigam se diferenciar na relação com o meio ambiente, com a questão da sustentabilidade, que é um tema tão importante. Se a gente não começar agora, se a gente já deveria ter começado há mais tempo, todo mundo deveria ter começado há mais tempo, mas hoje é o melhor dia para a gente começar além de ontem, né? Então hoje a gente tem que começar a sempre pensar e estar sempre corrigindo esse rumo. Então a gente tem uma visão bastante desafiadora, mas bastante positiva do nosso papel de trazer essa transformação para a cadeia como um todo, tá bom? Obrigado, Fábio. Muito interessante essa visão, assim, bem positiva, bem otimista, né?
Tem muito desafio, mas também tem muita oportunidade, né, Newton? Como é que você vê essa questão? Posso polemizar, né? Você me chamou aqui para isso, né? É isso aí, mesa redonda é para... ou painel é para ter polêmica. Eu tive aqui creio que foi no ano passado, né? E a gente, ou há 2 anos atrás, a gente falava muito de sustentabilidade. Então eu quero, com uma plateia diferente, eu quero relembrar um exemplo de 10, 15 anos atrás, que aconteceu comigo em outro setor, tá? Uma outra empresa, né? Onde a empresa que eu trabalhava fez um produto, um detergente para limpar o chão, que você não precisava enxaguar. Tá? Então você passava esse detergente, as enzimas, entre aspas, comiam a gordura, evaporava, e aí você não precisava enxaguar. Imagina isso para um chão de restaurante, para um chão de supermercado. Você não precisa ter ralo, você não precisa jogar água, você não precisa ter iluminação na madrugada do supermercado. Ou seja, era um avanço absurdo. E quando nós fomos vender esse produto, ele era, custo por litro, né, como a gente gosta de falar, era 3, 4 vezes mais caro do que o custo do detergente normal. E a gente não conseguiu lançar esse produto no Brasil. Era o maior sucesso de vendas nos Estados Unidos, o maior sucesso de venda na Europa. Não conseguia vender. Por quê? Porque o bônus do gerente da manutenção vinha pelo custo do detergente, não vinha pela lâmpada que você apagava, pelo número de pessoas que você não precisava usar de madrugada, pela água que você economizava, pelo ralo que você não precisava ter, né? E não conseguimos. Mas você não foi no presidente? Fomos. Não conseguimos, né? Então, existe um pouco de guerras de narrativas, né? Do que é a sustentabilidade, o que não é a sustentabilidade. Pode, não pode, o custo versus o benefício da sustentabilidade. Só que, no fundo, se você não tiver, e aí eu defendo a regulamentação, se você não tiver legislação, regulamentação, é muito difícil, é uma briga, como disse o Guilherme, né? Nós temos muito para avançar. Só que aqui nós estamos falando de 5 empresas, 3 multinacionais e 2 brasileiras grandes, enormes, comprometidas, né, com a sustentabilidade. Mas o nosso mercado tem mais de 1.500 empresas de fabricantes de tinta, né? Então, enquanto não tiver realmente uma regulação, né, uma legislação, é muito difícil essa relação custo-benefício, para que o consumidor possa enxergar. Esse exemplo do detergente, primeiro que aí eu não falo do setor, né, então não entro numa saia justa, e segundo, ele é muito marcante, porque isso foi há 15 anos, e a empresa ainda não lançou esse produto aqui. Nós continuamos ainda patinando nisso, né? Então, é importante que, como sociedade, a gente brigue pela sustentabilidade, mas com regulação, com obrigação, ok? Muito, muito interessante essa visão que o Newton traz. Me lembrei desse caso que você tinha apresentado aqui. É uma questão, lógico, regulação é super importante, mas também tem uma parte que é o amadurecimento da sociedade, né? A sociedade vai cobrando, lentamente isso vai se espalhando, e aí eu queria ouvir o Renato. Renato tem uma ligação bem forte também com o mundo digital, né, Renato? E aí também pode comentar um pouco, não só a questão do amadurecimento, mas inclusive as novas possibilidades da comunicação em relação à sustentabilidade. Perfeito. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Acho que é muito legal a gente poder dividir como que a BASF enxerga a sustentabilidade, como que com o Souvenir a gente vem trabalhando isso. Boa tarde a todos e todas que estão aqui.
Acho que eu queria começar falando, de fato, nesse olhar de jornada. Assim, né? A sustentabilidade não é algo que a gente vai construir do dia para a noite, né? Em 1, 2, 3 ou 4 anos. Mas já é muito legal a gente estar aqui nesse fórum falando sobre sustentabilidade para essa indústria. Né? Então, acho que a gente aqui, né, tem uma responsabilidade, pelo menos a Suvinil, né, encara isso como uma responsabilidade de promover, né, esse tipo de discussão dentro da indústria, né, de provocar, né, de trazer isso para a pauta, de trazer essas discussões, né, de não ter medo de ousar, de errar, de lançar alguma coisa que, de fato, às vezes vai ter que, né, repensar, mas sempre com esse propósito, né? Acho que a gente tem o privilégio de fazer parte de uma organização que tem a sustentabilidade já muito estabelecida, né? Para a BASF, a sustentabilidade é o propósito da empresa, né? E processos muito bem estruturados. E a gente enxerga muito parecido, né? Acho que com o que foi falado aqui, a sustentabilidade de uma forma bastante holística, né? Não dá para a gente isolar, né? Eu sou sustentável no produto, se eu não sou sustentável com o meu time, com as pessoas, se eu não sou sustentável com o meu processo de fabricação, né? Com a minha cadeia produtiva. E por isso que a gente precisa de todo mundo, né? A sustentabilidade, dificilmente a gente vai ser sustentável sozinho. Né? Sozinho a gente pode ser mais sustentável do que a gente era, mas a gente precisa dos clientes, né? A gente precisa dos fornecedores, a gente precisa, né, do time e do próprio consumidor, né? Acho que um programa que a gente tem, que é o Suvinil Circula, né, de fazer, né, a circularidade das embalagens, da sobra de tinta. Se o consumidor não tiver, né, a predisposição para ir no ponto de venda, né, para levar a embalagem dele, né, ou a sobra de tinta dele, a gente não consegue fechar esse ciclo, né? Então, acho que esse é um pensamento importante que a gente tem que ter, né? A sustentabilidade é muito sobre o coletivo, né, muito sobre a troca e essa participação que todos esses agentes têm que ter aqui dentro, né? Acho que a gente, né, tem bastante orgulho de ter, né, iniciado alguns movimentos nesses últimos anos, né, provocando isso, né? A gente lançou a primeira embalagem de papel, né, para, de fato, né, no verniz, para provocar um pouco. Será que a gente pode pensar uma embalagem diferente, né? Obviamente, toda a trajetória base água que foi falado aqui é algo que a gente acredita, né? E a gente vê o pintor, de fato, engajado já com esse movimento. Quando você mostra valor, né, e o consumidor, de fato, querendo, né, não tem por que a gente não fomentar isso, né, em crescimentos grandes nesse sentido. O próprio Suvinil Circula, né, que é um programa de circularidade de embalagens e sobra de tintas. A gente lançou, né, um produto com pigmentação 100% mineral, que é o Toque da Terra. Então, acho que tem que falar e tem que ir fazendo, né? Esse é um pouquinho de como que a gente acredita ali, né? E a gente vai errar, né, algumas coisas, mas, né, consciente de que é uma jornada e que ela só está começando, né? E não dá para voltar atrás também, né? Acho que sustentabilidade, por mais que a gente às vezes não tenha claro o valor dela hoje, né, ou o consumidor brasileiro, né, ou o consumidor dentro da nossa indústria não está altamente engajado, ele vai estar em algum momento, né? E se a gente não estiver preparado agora, a gente vai ficar para trás, né? Então acho que esse é o mindset que a gente tem que ter aqui. É super interessante isso, essa questão de ser uma jornada, de a gente estar aprendendo, né, de aprender inclusive com os erros que se comete, e o papel de liderança, né, que as empresas, o que o Newton falou, são 5 empresas líderes, puxam o mercado um pouco para frente, né? São exemplo, né? São referência. E aí eu queria ouvir o Ricardo. O Ricardo já tem um tempo de carreira. Né? Mas é covardia, né? Eu vou chamar o Adalberto da próxima vez para ver se eu fico. Eu prometo que na próxima pergunta eu começo ao contrário, tá? Não, depois de tanta fera falando, eu falar alguma coisa sem ser repetitivo é um belo desafio, mas vou tentar. Não, eu fiquei pensando, né? São 2 sistemas, né? Sistema técnico e sistema humano, né? Então, a questão do VOC, do carbono, das questões de quanto as formulações evoluíram, né? Os laboratórios, todos aqui têm laboratórios bastante equipados, com muitos recursos para poder resolver essas questões técnicas, né? E o sistema humano é as pessoas, lógico, né? Quem está por trás de tudo isso, quem está trabalhando nesses laboratórios, quem está aplicando as nossas tintas. E nós lá na Futura sempre fizemos uma aposta muito grande na questão do pintor, né? A gente lançou a universidade e desde então até hoje, estamos fazendo 10 anos agora, a gente procurou investir muito nesse profissional que põe o nosso produto na parede. Porque por mais que a gente faça, se ele não estiver preparado, se ele não estiver apto
para fazer isso acontecer, de nada vai adiantar nossos produtos maravilhosos. Então, a nossa aposta continua muito forte, né? Nós até fomos muito polêmicos em combater o faça você mesmo, né? A gente lançou não faça você mesmo. A gente acha que é muita aventura um consumidor final despreparado poder pintar uma parede, tudo bem, vai lá, se diverte, mas uma casa, né? Precisa de um profissional qualificado. E então é isso. Eu acho que as questões todas técnicas, não que não sejam, são extremamente relevantes, VLC, carbono, tudo isso vem encaminhando, né? Acho que hoje até tinta à base d'água 0 VLC, né? Acho que dá para chegar nisso, né? Penso que dá. Dá, né, William? Pronto, já tem um apoio técnico aqui. Então, lógico que são importantes, mas o sistema humano é o que vai estar sempre na nossa cabeça, né? Estou falando aí pela Futura. É o que está sempre com mais relevância e onde a gente está investindo aí muita energia. E temos lá nosso pessoal técnico todo também trabalhando essas questões. É bem interessante essa visão que o Ricardo traz, porque, na verdade, a tinta precisa de alguém que aplique, né? E aplicar também exige as práticas sustentáveis, né? Tanto na aplicação como depois, né? O que você faz com esses resíduos? O que você faz com a embalagem? O que faz com a sobra? Como é que você conserva de um dia para o outro? As próprias ferramentas de pintura. Isso exige muita conscientização, investimento em educação, do pintor, do consumidor, do lojista, né, de todos aqueles que estão envolvidos aí dentro da cadeia de utilização das tintas. Então, Ricardo, atendendo aí a sua queixa, eu vou começar a segunda rodada por você, tá? Agora eu vou fazer a ordem alfabética inversa, tá? Então... Quer que eu já assumo a próxima? Isso aí. Quem mandou falar, né? Pois é, você pediu. Eu falei e você atendeu, né? Você pediu, vai ter. Então manda, vai. Agora vamos mudar, vamos focar em competitividade, vamos falar um pouco menos de sustentabilidade. A pergunta é uma pergunta até assim, repetitiva em alguns aspectos. Fala, diante das flutuações econômicas recentes. Isso aí caberia em quase todos os momentos da vida do Brasil, né? Quem acompanha o mercado há muito tempo sabe disso. Flutuação econômica já é quase natural, né? Faz parte do ambiente. Então, dentro do ambiente atual, né, que na verdade é mais mutável, né, ou muda mais rápido do que antes, como que os fabricantes de tintas imobiliárias podem ajustar as suas estratégias para manter a competitividade e o crescimento? Eu penso assim, na verdade, a gente tem que oferecer o que a demanda pede, né? Então, a gente está sempre muito ligado no que o consumidor quer como produto final, né? Que é a parede pintada, que é a casa dele pintada, e o que o pintor precisa, né? Para que isso possa acontecer. Então, eu acho que uma escuta muito atenta, né? A gente tem que estar muito ligado, porque nessa dinâmica do nosso mercado, em que a gente acredita que o pintor é o que vai realmente... Eu lembro que em alguns debates que o Lacerda, eu sempre lembro do Lacerda, né, que ele falava que o desafio das nossas indústrias de tinta é transformar a experiência da pintura numa experiência menos traumática, né? Porque não tem como não ter um transtorno, né? Você não vai pintar uma casa e ficar tudo... Agora, a gente também sabe que quanto melhor o pintor capacitado para fazer esse trabalho, vai reduzir muito esse inconveniente, né? Um pintor que sai, deixa lá tudo fora do lugar, um pintor que se apresenta de uma forma não muito, né, com aqueles orçamentos malucos. Então, a gente sabe que isso tudo, se a gente conseguir investir nisso e melhorar isso, a gente vai fazer com que essa experiência de pintura seja menos traumática. E aí, consequentemente, vai se pintar mais, né? Vai aumentar a pizza, né? O tamanho vai aumentar e fica maior para todo mundo, né? Eu penso que aí a cooperação no lugar da competição, né? A gente fazer com que se venda mais tinta, né? O Brasil ainda não sei os números, mas
Eu lembro que o Brasil ainda é muito... o volume de tinta vendida é muito baixo. Então, assim, eu diria assim, diante dos desafios, que é como você falou, é permanente, não é agora, né, as flutuações, eu acho que é uma escuta muito atenta para que a gente possa fazer esse trabalho de um consumidor final sair super satisfeito com o resultado que ele teve, não só de ficar bonito, né, mas todo o processo, desde do primeiro encontro com o pintor até a entrega do trabalho realizado, né? Então, acho que é isso. Muito bom, Ricardo. Ricardo mencionou a questão da experiência, né, de fazer o consumidor se sentir tentado a pintar novamente, né? Aumentar a frequência, melhorar a frequência. A pandemia foi um momento em que houve esse exercício, né, essa sensação de que, puxa, preciso melhorar a minha casa, isso talvez possa ser um caminho, né? Renato, queria te ouvir sobre isso. O que mais que você pode acrescentar aí em relação, principalmente, à questão da competitividade e do crescimento? Como é que a gente trabalha para melhorar esses dois aspectos? Perfeito. Acho que primeiro, assim, a gente está bem confiante, né? É um mercado que vem crescendo, né? O mercado de tintas. No último ano cresceu acima da construção civil, né? Então, acho que... porque, de fato, tem muita oportunidade ainda, né? A frequência de pintura, quando a gente compara com outros mercados, né? Ainda é uma frequência baixa, né? A gente fala de 3 anos, né? Mesmo depois da pandemia, que foi um agente importante que mudou alguns hábitos do consumidor, né? Seja hábitos de pintar com mais frequência, de pintar menos superfícies, né? A gente vê isso muito claro em pesquisa, né? O consumidor, antes da pandemia, né, a pinta estava muito mais atribuída à manutenção, à reforma, né, à construção, e cada vez mais já inserida no universo da decoração, o que traz um aumento de frequência, né, e acho que isso é bom para a indústria como um todo, né, a gente criar, inclusive, incentivar novos usos, né, da pintura, não só ao uso de manutenção, né, de construção. Então, acho que esse é um ponto importante, né? Então, primeiro, é um mercado com muito potencial, né, de crescimento ainda, né? E a pandemia deu um trigger, disparou, né, criou alguns hábitos novos, né, que passam para o uso da tinta, mas também a forma, os novos influenciadores que surgiram nesse mercado também, né? Então a gente falava muito do papel que o balconista e o pintor têm de influência dentro dessa jornada, né, mas a gente vê o digital com uma força cada vez maior, né? Então o consumidor começa hoje no digital, começa hoje no Google, de fato, perguntando, né, como pintar uma parede, qual tinta escolher, né? Então a gente tem que ter essa multicanalidade muito presente. E para a gente, falando especificamente da BASF, né, como que a Souvenir, a gente acredita que, né, e foi falado já aqui, né, que é uma jornada de pintura difícil, né, e se ela é difícil, o consumidor ele vai escolher outra coisa, né, para gastar o dinheiro dele do que gastar no que é difícil, né. Então por isso que a Souvenir tem muito claro, né, falando sobre estratégia, né, de ser a marca que facilita a jornada de pintura, né. Não à toa a nossa assinatura falar de facilidade, né, com o Souvenir tá fácil. E a gente pensa isso de uma forma bem holística, né? Desde o produto, né? Acabamos de relançar praticamente todo o portfólio, né? Deixando ele mais fácil, mais simples, mais intuitivo, a forma do consumidor escolher cor, para quê? Né? Para no final a gente convidar mais gente para pintar, né? Se a gente traz ferramentas, né, e mostra para o consumidor que pintar pode ser mais fácil, né, e que vai ser prazeroso esse processo, com certeza ele vai pensar 2 vezes antes de investir o dinheiro em outra coisa, e talvez porque ele não vai investir na pintura, né? Então essa é um pouco do que a gente vê olhando pela frente, né? Primeiro, muita oportunidade, né? Um mercado ainda de potencial, um mercado que vem crescendo. Aumentar essa frequência é deixar essa jornada mais fácil, essa jornada mais simples, né? E acho que a gente tem bastante coisas aí que estão sendo feitas para continuar fazendo esse mercado crescer ainda mais. Muito bom, Renato. Mostrando mais uma vez que é jornada, né? É processo, é jornada. Newton, fica o desafio para você. Eu sei que você é um homem da área financeira, então competitividade tem muito a ver com custo também, né? Vou me ater à pergunta, né, que você fala sobre os desafios econômicos, né, que é a origem da pergunta. Se é difícil pintar, imagina trocar o piso da casa, né? Se é difícil a economia do Brasil, imagina os nossos irmãos argentinos nesse momento, né? Então, assim, eu estou nesse mercado, conheci o Argemiro e o Ricardo em 1988, né? E não mudou muita coisa, né?
Eu digo assim, vem plano, sai plano, vem 80% de inflação, vem 10% de inflação, vem 15%, e aí a gente fala, quantos litros a gente vende? Tá sempre fazendo assim, né? Nunca faz assim, tirando 2021, né? Que foi um ponto fora da curva para todos nós. Mas é sempre ali um pouquinho mais, né? É um mercado bastante estável, tá? É um mercado que ele, como todos os outros, tem muitos desafios por conta de crédito, que hoje está caro, né? Por causa da taxa de juros, inadimplência, que não está tão alta, desemprego, que não está tão alta, inflação, que não está tão alta, custo, com o dólar a 5,40 agora, fica mais alto, né? Mas isso é todo ano, né? Então, todo ano a gente tem esses desafios, esses percalços, e aí a gente olha para as nossas empresas, para o nosso mercado, e todo ano a gente cresce um pouquinho, às vezes estagna um pouquinho, depois cresce um pouco mais, né? O que isso conclui, né? Que, como falaram os colegas, é o mercado de contínuo crescimento, né? Ainda eu brincava na minha outra empresa, né? O que vai substituir o papel higiênico? Faz quantos anos, né? 100 anos que se usa papel higiênico. E aí? Cara, é o material com maior capacidade de absorção que existe. Então, é difícil você pensar em alguma tecnologia nova para isso. Aí vamos para a tinta. Já tentaram tudo, né? Em Recife já veio até uma lei que as fachadas do prédio tinha que ser de azulejo, né? Aí depois descobriram que era o dono da maior empresa de azulejo, lá caiu a lei. Tô brincando. Mas eu quero dizer assim, nós temos um produto fantástico, né? Já pararam para pensar? Um produto líquido, que vira sólido, que protege, que embeleza, que você muda, né? E este mercado, nós capitaneando isso, fomos transformando aos poucos a tinta de ser um elemento mais de proteção para ser um elemento de decoração. Mira, a gente lembrava que era 80% a venda de branco e branco gelo. Né? Eu lembro até os códigos. E hoje é o quê? 50? 55? Né? Então, as cores te permitem você mudar muito rápido a decoração, e foi uma coisa que foi o mercado, não foi uma empresa, outra empresa, foi o mercado internacional, nacional, né? Então, assim, eu sou muito otimista com esse nosso mercado. Eu acho que ele vai continuar, apesar de todos os desafios econômicos, né? Aumenta imposto, baixa imposto, aumenta custo e tal. A gente tem essa estabilidade, vamos continuar tendo, né? E é um mercado realmente encantador, né? Com uma demão de tinta, você muda muita coisa na sua vida. Legal, Newton. Também esse tom otimista sempre é bom, né, a gente escutar, né? A gente está em junho, mês que vem começa o segundo semestre, né? Que normalmente é o semestre em que se vende mais tinta, então é hora de ter otimismo, né? Guilherme, queria te ouvir também em relação a essas questões ligadas à competitividade e crescimento. Maravilha. Bom, primeiro acho que assim, a gente brasileiro, a gente é persistente, não desiste nunca, né? Acho que por definição a gente vem se reinventando na história várias vezes, assim como o mundo vem se reinventando, né? Então quando a gente conversa com o global, né, dentro de um cenário global, a gente olha o longo prazo, né? A gente tem que olhar o curto prazo, né? A gente tem que olhar o curto prazo, mas a gente tenta sempre trazer essa visão otimista, porque, como o Lido colocou, a gente vem crescendo, né? O mercado vem se desenvolvendo, né? Então, assim, olhar o longo prazo também abre um pouco mais uma janela de positividade, nos traz um pouco mais uma visão do que a gente realmente precisa fazer, né? O tema anterior de sustentabilidade, ele só vai conseguir ser
parte das nossas agendas e transformando o mercado através da nossa capacidade de investimento em tecnologia, em conhecimento. Então, trazer um ticket médio, crescer o valor, né, do litro de tinta, crescer a frequência de uso, aumentar o consumo per capita, né, e trazer como, né, colocaram em relação a colocar a categoria não só como um elemento o último elemento da construção, como mais o primeiro elemento da decoração, agregando valor, né, para a categoria, faz com que a gente, como indústria, consiga trazer mais dinheiro para o sistema, e aí temas como sustentabilidade também vão ser resolvidos, né? Então a nossa forma de ver e enfrentar essa questão das adversidades econômicas é um olhar positivo, porque sempre tem oportunidade, né? A gente sempre tem nossos amigos argentinos para ter mais problema para explicar do que a gente. Isso é uma realidade, né? Mas no final do dia a gente está olhando o longo prazo, né? Eu estou numa empresa de AkzoNobel com mais de 250 anos, 300 anos. Então assim, a história já se reinventou algumas vezes, né? Então, trabalhar na essência, trabalhar na questão, nos fundamentos que fazem crescer, né, no longo prazo o negócio, a forma como a gente acredita que tem que ser conduzidas as decisões são sempre pensadas nesse longo prazo. Eu acho que é essa forma também da indústria colaborar para essa transformação, né? Então, temas como sustentabilidade vão ser financiados por isso também, né? Então, se a gente não tiver essa visão de longo prazo, a gente também não vai resolver os problemas de curto prazo. A gente precisa acreditar que vai ser diferente amanhã. Então, assim, essa visão positiva é uma visão que a gente tem, que a gente, eu acho que os colegas também, todo mundo compartilha com essa visão, porque a gente vê historicamente uma melhora, né? Mas a gente está sempre buscando fazer a próxima volta para a gente poder trazer mais valor para a cadeia e aí sim ter soluções mais criativas, valor mais para o consumidor, trazer mais o consumidor mais próximo da categoria, pintar mais frequente, com produtos melhores, com produtos mais sustentáveis, e a partir daí a gente consegue ter um bolo, né, para ser dividido entre todos maior, né? Então, essa forma que a gente vê um pouco. É isso aí, né? Se crescer o bolo, né? A gente tem muita, lembrando sempre que a gente tem uma quantidade enorme, né, de domicílios no Brasil que não tem pintura na fachada, né? Você anda pelas periferias de qualquer grande cidade, você vê o número de casas que não tem pintura externa. Então, aí tem oportunidade, né? Mas a oportunidade depende de aumento da renda, de aumento da percepção do valor da pintura, de vários aspectos. Como é que você vê isso, Argemiro? Nós da Eucatex a gente vê que realmente fala uma cadeia, né? A gente trabalha muito próximo aos fornecedores de matéria-prima, a gente trabalha muito próximo por causa da redução de custos que o mercado nos obriga, né? A gente sempre está, o laboratório sempre está olhando, né? O trabalho diário do laboratório olhar custo, mas a gente também olha em inovação, né? Somos uma empresa aí que está apostando muito nisso, em inovação, está apostando em tintas funcionais, a gente acredita muito nisso. Essa coisa de cobre mais, respinga menos. O consumidor também, assim, o consumidor não tem conhecimento disso. Agora, se eu falar para ele que essa tinta tem uma capacidade térmica, se essa tinta tem uma capacidade de antibactéria, a gente tem que valorizar. Só que eu acho que nós temos uma barreira muito grande, chama-se varejo. Nosso varejo ainda é muito ruim. Tanto especializado, tem uns que se... Mas assim, é muito ruim. Por quê? Ele vende lata de tinta, né? Ele não vende produto aplicado. Deveria ter mais produto aplicado na loja, mais argumentação do vendedor dele. Ele não trabalha o vendedor dele, não treina, sendo que o melhor produto que esse varejo teria que está vendendo é serviço. Se é serviço, ele tem que treinar mais esse vendedor. Fazer com que a experiência de compra seja uma coisa boa, porque a experiência de aplicação, como todo mundo sabe, é um pouquinho, um pouquinho estressante, né? Principalmente se a pessoa estiver morando. E assim, treinar, aí nós temos que treinar, nós temos vários públicos aí para trabalhar essa jornada. É o dono, o empresário, nós temos que trabalhar o balconista, que eu acho que está um pouquinho esquecido nessa história toda. Eu acho que a gente tem que trabalhar o pintor sempre, óbvio, é o cara que aplica. Nós temos que trabalhar o consumidor em falar que pintar é bom, né? O resultado final é muito bom, a casa dele fica bonita, decorada, protegida. Nós temos que trabalhar o engenheiro, que não existe hoje uma cadeira de tintas na maior parte das escolas de arquitetura e engenharia, né? De materiais.
E a gente tem que trabalhar o decorador interno e o consumidor. Como que a gente fala para esse consumidor? Assim, é muito difícil você acessar esse consumidor. E uma coisa que também a gente precisa começar a olhar, né? Essa coisa que está tendo aí na internet, aí, tem tintas milagrosas. Tem cara fazendo tinta num balde em casa. Então, assim, precisa tomar cuidado com isso. Mas, assim, em termos de... O que a Eucatex vê? A gente vai apostar em inovação, a gente vai apostar em conhecimento, em ampliar esse conhecimento para esses públicos. Precisamos também que esse canal de distribuição nosso nos ajude, né? Porque eu acho que a indústria está um pouquinho sozinha nisso. A gente lança produto com tecnologia, não vende. Eu tenho uma linha super premium que é uma tinta excelente. É difícil de vender. É muito difícil, né? O produto tem atributo que não tem qualquer produto no mercado, mas mesmo assim é muito difícil. Por quê? Se o cara compra o produto, vou te ajudar, compra 5 latas lá. Eu vou voltar daqui 2 meses, tá lá 5 latas. Por quê? Ele não faz nenhum trabalho de venda. Você acha que o consumidor chega hoje em dia, eu queria um verniz base água. Ele nem sabe que existe. Nem sabe. Eu queria uma tinta super premium. Também não sabe que existe. A gente fica na mão do canal, né? E na mão do quem aplica também. Então a indústria precisa começar a olhar. E assim, sim, a gente vai estar trabalhando todo esse espectro de conhecimento, né? Eu insisto muito que nós, como indústria, tenhamos que fazer todo um trabalho para melhorar esse varejo também, né? Estamos fazendo um trabalho com o pintor, mas a gente precisa melhorar o varejo, tá bom? É bem interessante essa necessidade aí que já está detectada, né? A questão do pintor, o Ricardo já falou bastante sobre isso, mas todo mundo aqui está super ligado nessa questão de melhoria, e houve uma sensível melhoria na capacitação de pintores nos últimos anos, isso é inquestionável, e no varejo ainda precisa haver um avanço maior. Tem muita gente trabalhando nisso, mas como é muito disperso, muito pulverizado, né, também a gente tem dificuldades. Vou passar para o terceiro tema, vou começar pelo Newton agora, porque toda vez ele estava no meio, né? No meio do caminho. Agora eu vou começar por você, Newton. Então, o tema da terceira pergunta são as expectativas do consumidor e as regulações ambientais. Como é que isso influencia o desenvolvimento e a comercialização das tintas imobiliárias no Brasil? Então, cada vez mais tem esse apelo, né? Tem um apelo ambientalista, tá? Tem um apelo do consumidor querer fazer a coisa certa, né? Mas, polemizando novamente, a gente precisa tomar um pouco de cuidado do que são narrativas e do que são intenções reais, né? Ou às vezes um pouco até o coração, né? Dar um exemplo simples, né? Meu filho trabalha na Força Aérea Brasileira, ele está nesse momento no Rio Grande do Sul ajudando nos resgates e tal. Ele falou que há uns 3, 4 semanas atrás eles não tinham onde colocar a doação, não tinha. Era lotar caminhão, lotar avião, tudo, né? Agora já está faltando doação, né? Por quê? Porque esfria, né? Ninguém mais fala da guerra da Ucrânia, já está se falando menos da guerra de Israel, e daqui a pouco também não se fala mais muito do Rio Grande do Sul. Então, essa necessidade do consumidor, ou esse requerimento do consumidor de causas ambientais e tal, também tem um pouco de narrativas, né? A gente precisa, novamente, aí falando um pouco do que eu já repeti de sustentabilidade, ter o envolvimento da sociedade civil, daquilo que é realmente importante, e começar um processo de regulação. Eu tive com o Almir Klink recentemente, e a filha dele está fazendo agora tudo que ele fez, né? Então, nesse momento, ela está na Groenlândia, né? E ela foi vegana para lá. Ela foi com todo o barco, com alimentação vegana. Chegou na Groenlândia, queria continuar, até pensando nisso,
na parte ambiental, né? Até como exemplo e tal. E hoje ela está comendo foca, porque ela entendeu, né? Isso dito pelo pai, né? Para nós, que ela entendeu que para o meio ambiente, você manter a dieta vegana na Groenlândia, o que você ia vir de avião, tudo lá só chega de avião ou de navios, né? Era muito mais sustentável e muito melhor para o meio ambiente se ela entrasse na mesma alimentação das pessoas dos vilarejos, que é o quê? Peixe e foca, né? E ela inverteu. Deve ter sido algo muito difícil para ela, né? Então, às vezes, eu só dou esses exemplos, né? Para tomar um pouco de cuidado com aquilo que é real e que a gente tem que realmente focar e um pouco daquilo que vira um pouco narrativo, né? Ok? O modismo também, né? A questão, mas manter a flexibilidade, né? Então vou jogar essa mesma questão para o Agemiro, que foi o último da. O que você acha? Eu acho que toda a indústria de tintas tem esse olhar para a sustentabilidade, para produtos mais friendly e tal. Mas assim, às vezes eu olho para a sociedade em si. O poder público faz muito pouco em relação a uma legislação mais restritiva, mais coesa em termos de produtos que tem dentro de uma legislação de sustentabilidade. Então, tem muita gente que faz o que quer com o produto. Coloca lá todo o trabalho. Uma outra indústria que precisa olhar para a sustentabilidade é a embalagem, né? A gente precisa ter um outro olhar. Eu estou fazendo alguns produtos com embalagem 100% reciclada, né? Mas mesmo assim, depois para onde vai esse reciclado, né? A gente precisa ter alguma coisa, o olhar, né? A indústria de embalagem tem um olhar diferente, porque tanto uma como a outra tem problemas de resgate de embalagem e tudo mais, né? E o que está dentro, que também é outro problemão. Em termos de Eucatex, a gente faz tudo para olhar. Mas aí eu fico vendo, quando você fala, vai lá de novo pro varejo, abaixa o VOC, sem odor. Entendeu? O consumidor não sabe nem o que é VOC. Então a gente tem uma capacidade de comunicação pequena. E aí eu pergunto para vocês, ok, ele não sabe. A gente pode explicar isso, mas é um pouquinho difícil explicar isso para o consumidor. Mas e assim, outra coisa que o sustentável, até quanto o consumidor valoriza. Lembre-se que toda a parte assim, tá muito implícito na cultura do povo, né, e na educação do povo, o que é sustentável, o que é ecologia, porque lembre-se que a gente é um país ainda com diferenças muito grandes, né? Então, para a classe C e D, o sustentável é tão importante, ou ele está pensando na sobrevivência. Para a classe A, ok, sustentável e tudo mais. Então a gente precisa olhar diferente disso. E outra coisa, pensar em produtos que tenham acesso aí, que sejam mais fáceis de ser explicado para o consumidor. Tá bom? Muito bom. É um tema bem interessante isso da diferença social, né? Diferença cultural, diferenças regionais. Ricardo, como é que você vê isso, a influência dessas diferenças aí também nas estratégias da indústria em geral e da Futura em particular? Então, eu estava aqui pensando nessa questão e quero destacar um papel fundamental que, inclusive, você está lá, a Brafat representa nesse sentido. Porque eu penso que uma empresa do nosso porte, a Futura, teria muita dificuldade sem contar com esse apoio, né? Eu não sei se o Luiz está aqui, eu estou vendo o Dilson. Dilson, você está aí, Dilson? Dilson está aí. O Dilson foi meu parceiro quando eu era presidente do Citivesp. A gente tentou fazer fizemos, né, Dilson? Um monte de coisa junto. E então a Brafat vem ao longo dos anos, né, agora no comando do Luiz, contribuindo com a gente, né? Política Nacional de Resíduos Sólidos, Prolata, agora programas de sustentabilidade. Então facilita muito a vida da gente para a gente poder cumprir essas exigências que contribuem aí para que a gente tenha tudo isso melhor, né? Então eu fiz questão de destacar isso porque eu percebo que para nós seria muito difícil fazer tudo isso sem esse apoio, né? E então eu acho que o mercado tem uma entidade de classe atuante aí
que a gente tem que valorizar, a gente já faz isso, e continuar pondo energia lá para que a gente possa ter esse espírito de novo, né? O espírito não da competição, e sim da cooperação, né? Que o setor possa estar unido para resolver essas questões, né? Acho que é isso. Esse tema é super importante, realmente, o tema da cooperação, da ação coletiva, né? Tem muitos temas que a gente precisa enfrentar conjuntamente, ganhando mais força. E, às vezes, não é só uma questão da indústria de tintas reunida, são várias indústrias que podem atuar em conjunto, não só nos aspectos regulatórios, esses que têm ocupado cada vez mais tempo, tem cada vez mais demandas, aí, mais ameaças nesse sentido, mas também em outros de custos, de competitividade. A ação em colaboração com outros segmentos também nos ajuda. Renato, como é que você vê essa questão, ou também a questão das diferenças regionais, culturais, sociais apontadas pelo Argemiro? Acho que está muito alinhado com o que os colegas falaram aqui, né? Acho que primeiro, né, a sustentabilidade, a gente precisa unir forças, né? Então a gente, né, repetindo um pouquinho do que a gente conversou, né? Então a regulamentação, o governo tem um papel de ajudar também, né? Ele tem um papel, a gente vai ter o nosso papel, né? O varejo vai ter o papel dele, né? Então a gente precisa desse ecossistema de fato integrado, né, e vendo valor nisso para conseguir mover. Então, acho que esse é um primeiro ponto, né? De fato, só a indústria não vai conseguir fazer com que esse universo aqui seja mais sustentável, que o meio ambiente, porque se a gente pode fazer a parte de pegada de carbono, né, se o fornecedor não fizer, se o cliente não fizer, no final a gente está, né, se anulando no net dessa cadeia, né? Então, acho que precisa desse olhar integrado. E um ponto, acho que a gente, né, comentou aqui um pouquinho, né, ainda, obviamente, a sustentabilidade não é um driver de compra na nossa indústria, né? Então, não é que o consumidor vai chegar na loja e falar assim, olha, eu quero a tinta mais sustentável, né, e vou pagar mais caro por ela. Pelo contrário, né? Primeiro, ele não vai pagar mais caro, né? E não é isso que é a escolha prioritária dentro do driver, né, quando ele vai escolher uma tinta. O que acho que é nosso papel, assim como indústria, né, é criar esse valor, ajudar a criar esse valor, né? Um pouco do que a Souvenir vem fazendo é conectar o valor da sustentabilidade com outras dores já latentes que esse consumidor tem, né? Vou pegar 2 exemplos. A própria embalagem de papel. O consumidor não vai comprar uma embalagem de papel porque ela é mais sustentável, porque não é o driver de compra. Mas se ela é mais fácil, né, ela é mais fácil de manusear, ela é mais fácil de carregar, ela é mais fácil, né? Você criou um valor adicional e, obviamente, você está entregando um produto mais sustentável, né? Acho que a própria circularidade de tinta, né, no final, de embalagem, né? Quando você conecta ela com uma dor dele, porque ele não sabe o que fazer com a sobra de tinta ou com a embalagem, mas você fala, olha, eu tenho uma solução para isso, né? Entrega isso num ponto de coleta que vai ser reciclado e etc., se atuou na dor desse consumidor. Ele não está fazendo isso porque ele quer ajudar a sustentabilidade, mas porque se resolveu uma dor. Então esse talvez é um caminho, pelo menos que a gente vem vendo, né, de conectar o benefício da sustentabilidade com dores reais que esse consumidor tem hoje, né, para que isso seja valor, né, porque de fato não dá para viver um mundo achando que ele vai pagar mais caro a sustentabilidade hoje ela vai ser mais cara, enquanto a gente não escalar, obviamente, mas acho que a gente conseguindo conectar com outros valores, né, a gente tem mais espaço para crescer isso mais rápido no mercado, assim, pelo menos é como a gente acredita. É difícil realmente você cobrar mais, né, por algo mais sustentável. Estamos no Brasil e não na Escandinávia, né? Então, ainda precisamos lidar com a nossa realidade. E aí, nesse sentido, queria ouvir o Guilherme. O Guilherme tem uma experiência super relevante em outros segmentos. Também queria ouvir você sobre o que se pode trazer de histórias bem-sucedidas, experiências bem-sucedidas de outros setores que podem ser aplicadas no setor de tintas. Eu acho que essa resposta é uma resposta no tempo, né? A gente vai ver isso ao longo dos anos, né? A gente tem, como o Fábio colocou, tem experiência em outros segmentos, em outros mercados, né? Então, mercado europeu, aqui no Brasil, em outros segmentos. E a gente vê que em outras categorias, essa conversa, principalmente em alimentos, né, ou bebidas, a gente já tem uma conversa mais avançada porque a frequência de uso também é maior, né? Quando a gente coloca a repintura a cada 3 anos, muitas vezes a conexão com a categoria, né, a categoria de tintas, né, ela é com certeza menor do que a categoria de alimentos ou bebidas que tem um consumo mais diário e também faz parte da sua alimentação, né? Então a preocupação acaba vindo um pouquinho mais rápida em outros segmentos, mas significa que não vai chegar no nosso segmento?
Eu acredito que não. Eu acho que a gente, como indústria, tem um papel principalmente de autorregulamentação, né? Então, eu trabalhei no Burger King na Europa, em Londres, a gente discutia sal e açúcar, né, com o governo inglês sobre os problemas de saúde pública gerados e tal. E a questão da autorregulamentação é um caminho, porque se a gente esperar a solução do governo, primeiro, ela vai demorar, talvez ela demore bastante, né? Muitas vezes não vai vir muito alinhado com a vanguarda, muitas vezes é olhando muito mais o retrovisor do que o para frente, então a gente precisa também olhar o para frente. Então, a autorregulamentação com um programa setorial, né, de sustentabilidade que foi lançado pela Abrafat, a gente se, né, engajando dentro desse programa e fortalecendo a indústria como um todo, a gente começa a trilhar um caminho que, com certeza, no final de alguns anos, a gente vai ter um segmento melhor e mais sustentável, né? Então, acho que isso é um primeiro ponto. Mas talvez não seja suficiente, né? Eu concordo que um driver de compra, talvez a sustentabilidade seja um driver que não pese tanto na decisão de compra hoje, mas talvez daqui a alguns anos mude, né? Então, assim, quando falo de países nórdicos, por exemplo, ou ingleses, ou franceses, ou alemães, a relação já mudou, né? A gente vê isso avançando, né? Quanto tempo vai chegar num mercado como o nosso, uma categoria como a nossa, talvez demore um pouco mais. Mas a gente tem que sempre olhar não só o ano, mas a gente tem que olhar os próximos 300 anos à frente, né? Então a gente, em algum momento do tempo, vai ter que estar preparado para se relacionar de uma forma diferente com a categoria e sim trazer para o consumidor o entendimento do porquê talvez pagar um pouco mais. Talvez não seja muito mais, mas talvez seja um pouco mais, né? E compondo isso dentro de uma história que talvez não se resuma só ao produto, né? Talvez seja o ecossistema que tem que trabalhar para trazer essa percepção de valor. Então acho que essa forma como a gente vê é uma forma de olhar como a gente vai transformar não só nossa empresa, nosso setor, mas também a sociedade como for. Então a gente precisa acreditar nisso. Então se a gente começar a olhar isso mais para frente, a gente começa a ter outras formas de influenciar o presente. Eu acho que é muito limitante a gente olhar só hoje. A gente precisa olhar sempre olhando para frente, porque isso em algum momento chega, né? Então é assim que a gente olha um pouco essas oportunidades aí. É super interessante. Aí vou usar esse gancho aqui daquilo que o Guilherme falou, da diferença entre preço e valor, né? Já introduzi a próxima pergunta, que a próxima pergunta é uma pergunta desafiadora, né? Sobre as tintas econômicas, que todo mundo olha e fala, puxa, tinta econômica, e agora? É onde a competição é mais acirrada, né? E onde a questão do preço acaba sendo muito um elemento muito forte na decisão. Então, eu vou começar justamente por você, Guilherme, perguntando quais alternativas que a Akzo, a Coral, considera para agregar valor às tintas econômicas, evitando ter que entrar nessa disputa por preço. Primeiro, assim, a gente parte do pressuposto que é uma decisão única e exclusiva do consumidor, né? O consumidor tem que, no final do dia, ele que toma a decisão em qual produto, qual segmento, qual, né, especificação que ele vai atender, qual produto que ele atende melhor para aquele trabalho que ele deseja realizar. Eu acho que toda vez que a gente perde valor dentro dessa escolha, é uma ineficiência da indústria, né? Eu não culpo o consumidor em relação à sua escolha, né? Em relação à sua visão, a escolha que ele faz, seja influenciada por um balconista, por um pintor, por um decorador, por um arquiteto, etc., por algum especificador. Então, eu vejo um trabalho gigante dentro da indústria, né, como uma cadeia, olhando essa influência e essa simplificação, esse esclarecimento dentro do processo de pintura, né, porque eu sempre trago um exemplo que quando se olha o custo da tinta, né, estava falando com o Fernando, né, que está o Fernando ele estava dando exemplo de velejador, né? Ele estava falando que ele estava utilizando uma tinta eu não sou responsável pela parte de barcos, né? De marine, né? Marine and protective. Mas o Fernando, ele é velejador e ele tomou uma decisão de comprar uma tinta que tem durabilidade de 10 anos para o veleiro dele, que está em Paraty. Deve conhecer o Elmir Klink também, deve conhecer né? Então, para a gente, assim, trazer essa percepção do porquê o valor e ele estava comentando, né, que o valor da tinta no trabalho de pintura é muito baixo, né? Realmente é muito baixo o valor da tinta sobre o custo total de pintura. Então, muitas vezes, a decisão não informada, né, de uma compra para um produto de um valor agregado, de menor valor agregado, se dá pela nossa ineficiência de conseguir traduzir isso para o consumidor numa escolha
orientada, educada, em relação ao que a gente consiga trazer. Então, toda vez que a gente perde valor na escolha do consumidor, eu vejo que é uma ineficiência nossa. E nós, como AkzoNobel, né, ao longo desses últimos anos, a gente vem construindo como não só melhorar essa escolha, né, do consumidor na ponta, mas também trabalhar também esses influenciadores, tanto o pintor, né, talvez o arquiteto, talvez o engenheiro, talvez o decorador, talvez o balconista, e trazer todos eles, porque todo dia, quando a gente tem uma escolha, né, de um produto com valor agregado menor, a pizza inteira da indústria perde valor. Porque no final do dia a gente está competindo pelo share of wallet, né, a renda do consumo, né? Então a renda, né, a gente fala que uma das coisas que muitas vezes a gente não se dá conta, né, que a indústria de apostas, né, hoje representa 200 bilhões no Brasil. Né? 200 bilhões que uma indústria que há alguns anos atrás não existia. Então o consumo, que muitas vezes era distribuído em outras categorias, acabam sendo migrados para outros segmentos, como apostas, por exemplo. Né? Então a gente está falando de 200 bilhões no mercado brasileiro hoje. Né? Então quando a gente fala de fazer melhores escolhas para a gente não combater, mas orientar o consumidor, porque a existência de produtos econômicos é uma realidade. Né? O mercado brasileiro, o mercado nordeste de um jeito, norte é outro, centro-oeste é outro, sul é outro, sudeste é outro, não tem como, né? Mas a gente precisa trazer, e esse é o trabalho incansável da indústria, de trazer esse entendimento, mostrar, educar essa decisão de compra, porque ao fazer isso a gente consegue sim trazer uma percepção do valor real do produto, né? Porque o produto vai ser utilizado para um trabalho de pintura, e o trabalho de pintura tem um custo muito maior do que somente o produto. Então muitas vezes essas escolhas são facilitadas quando a gente simplifica esse processo de compra e traz esse esclarecimento para o consumidor final de como ele pode se orientar na hora de fazer a compra do produto na loja de tinta, ou seja, no home center, qualquer lugar que ele queira comprar. Então assim, eu acredito muito nessa parte da educação. Né? Esse é um tema central, né? O tema da educação, da informação, da conscientização, da simplificação da mensagem, né? A gente é uma indústria de perfil técnico e sempre se comunicou de modo muito técnico, né? Por isso que não chegava tão bem ao consumidor. Então a gente está evoluindo nisso, mas é um processo também, é uma jornada, como diz o Renato. E aí, Ricardo, eu queria te ouvir também sobre isso, especialmente em relação às tintas econômicas. É polêmico, né? É polêmico. Eu fiquei ouvindo aqui meus parceiros e fiquei até na dúvida do que eu ia falar. Estou até refazendo a minha fala aqui. Não, porque eu vi o William fascinando assim quando o Ademir falava, não, sai mais barato usar tinta premium, né? Eu vi você balançando a cabeça afirmativamente e concordando, né? Então, mas a hora que a gente olha a pergunta, a gente fala assim, bom, como valorizar? A pergunta está nessa linha, né? Então não vou entrar no mérito se eu valorizo ou não, mas eu pensando assim, como valorizar a tinta econômica? Eu acho que já começa pelo nome. Eu estava conversando com o Francisco, né? Ele tem um trabalho que ele polemiza assim, né? Econômico igual a baratinho. Não necessariamente. A ideia, quando eu lembro lá atrás, a gente até ficava pensando em mudar o nome do programa, em vez de econômico, ter um outro nome qualquer. Lembra disso? Então, assim, o nome econômico não necessariamente é mais baratinho. Né? Então, e outras, as empresas que estão no PSQ, você falou do PSQ, as empresas que estão no PSQ têm um parâmetro mínimo a ser seguido. Você pegar uma tinta econômica dentro desse parâmetro mínimo, ela é uma tinta boa. Ela tem uma proposta boa. Né? E ainda você tem, do mínimo até chegar no standard, um range aí que você pode se posicionar a tua tinta econômica mais perto do piso ou mais perto do standard, né? Mais perto do raso, né? do valor menor ou perto do standard. Então, eu acho que é um desafio essa questão, porque pessoas que... O cara tem lá um monte de casa de aluguel, ele vai querer... Um inquilino saiu, ele vai pintar, né? É uma alternativa interessante para o interior e comprando de empresas qualificadas, que é esse trabalho exaustivo que o PSQ faz, e a comunicação é sempre um grande desafio mesmo, porque fazer com que o mercado entenda o que é esse econômico, as diferenças, né? Por que alguém falou aqui, por que eu compro o econômico, o standard ou o premium? Quer dizer, que se ficar tudo muito igual, perde o sentido. Então, acho que é isso. Acho que a gente tem que... Se quiser valorizar aí a tinta econômica, a gente tem que mostrar os atributos, né? E não é que é baratinho, é que realmente para uma finalidade talvez mais específica, alguma coisa mais
pontual, eu acho que funciona, né? Eu tenho certeza que todas as tintas econômicas aqui, que todo mundo segue o programa, não vai ter nenhum problema com essa pintura. Agora, lógico, durabilidade, trabalho, quantas demãos vai dar, aí é outra conversa. Mas acho que é isso. É interessante isso, porque tem a questão técnica, né, do que ela atende, mas tem também a questão da renda, né? No Nordeste, você tem hoje mais de 50% do mercado é tinta econômica, né? Então, você precisa ter níveis, né, classificações diferentes para atender diferentes demandas. E aí, Guilherme, queria te ouvir. O Newton ficou por último dessa vez. Newton ficou na média, depois passou para a primeira, agora vai fechar aqui essa pergunta. Essa é a última. Então, pelo menos minha. Então, primeiro, agradecer aí a presença de todo mundo, né? Seus namorados e namoradas devem estar um pouco bravos com vocês, mas ele já falou que é a última, né? Então, em breve estaremos em casa, né? Não esqueçam da florzinha, bom, pelo menos dar um abraço, né? Bom, eu sigo os relatores, acho que o mercado brasileiro, nesse sentido, é um dos mais complexos do mundo, ou seja, existe uma percepção daquilo de levar vantagem, né? Lei de Gerson, né? Os mais antigos. Então, muitas vezes, como o Guilherme falou, é um mercado que você vai comprar esse produto a cada 2, 3, 4, 5 anos, né? Diferentemente do hambúrguer, da Coca-Cola, né? Que você tem essa diferença rapidamente da percepção dos atributos do produto, né? A tinta, você não tem muito. Então, a hora que o consumidor vai numa loja e vê que ele pode pagar R$500 ou R$100 numa lata de 18 litros de tinta, vem um pouco aquela percepção, eu estou sendo enganado se eu comprar esse 500, né? E aí, novamente, o que os colegas falaram, né? A gente falha um pouco como indústria e aí corroboro com o Argemiro, muito no varejo, né? De não passar melhor essa comunicação e esse atributo, né? Mas o brasileiro tem muito, né? É o único país do mundo que se olha uma coisa chamada cobertura úmido. Vocês já pararam para pensar isso? Você vai pintar a sua casa a cada 5 anos. Só que nas 2 primeiras horas a tinta tem que ter uma cobertura úmida. Isso não existe. Eu tentei até traduzir, né? Wet covering, sei lá, alguma coisa assim. Não existe isso em nenhum país do mundo, né? Massa corrida. Gente, 80% da massa corrida produzida no mundo é aqui no Brasil, né? Os sistemas de construção, de pintura são diferentes, né? Então, tem algumas coisas bem brasileiras. E um pouco dessa percepção da tinta econômica, que não é tão comum lá fora, né? Vem um pouco dessa percepção do consumidor brasileiro. Eu só pinto de 5 em 5 anos. Então, ele não tem na sua mente tanto quanto ele teria com uma cerveja, com uma Coca-Cola, essa diferença de atributos. E aí isso está meio enraizado na cultura, né? Não vou gastar 500 se eu posso gastar 100. E aí foi bastante inteligente também o comentário do Ricardo, que às vezes o cara não quer que a tinta dure 5 anos, não precisa disso, né? Ele só quer entregar o apartamento de acordo com o contrato que ele tem, que tem que estar branquinho, né? Que tem que estar pintado, né? Então muitas vezes se usa também para essa necessidade mais específica, né? Então assim, não vou dizer que é um mal necessário, né? Mas todos nós acabamos vendo que existe essa necessidade do mercado e posicionamos de alguma forma parte do nosso portfólio nessa linha econômica. Muito bom. Foi uma tarde boa aqui, né? Nós temos espaço para perguntas. Minha pergunta vai para o Newton. Newton, marca própria no varejo. É uma tendência? Veio para ficar? Queria saber sua opinião sobre esse tema.
Essa resposta deve valer uns 10 milhões de dólares, mais ou menos. Uns 20. Olha, sim, é uma tendência. Veio para ficar, difícil de dizer, né? A marca própria, ela chega no Brasil principalmente através do Carrefour. É meio que comparada a uma qualidade mais baixa. E isso tirou um pouco o apetite de marca própria em vários mercados. Não estou falando de tinta por enquanto, né? Posteriormente, o Brasil muda muito o seu varejo, muito para franquias, muito para cadeias, né? E aí começa a se ver uma necessidade de você ter algo seu, algo próprio, né? E aí a marca própria começa a voltar com com um viés de qualidade um pouco maior. E nós temos, neste momento, exatamente, não só no nosso mercado, mas no geral, muito nessa definição, né? A marca própria tem a possibilidade de ter uma qualidade boa, sim ou não? E para que mercados, né? E é muito provável que a resposta para essa pergunta vai ser a resposta da sua, ou seja, veio para ficar. Eu acho que vai depender muito desse viés de qualidade, né? Se as marcas próprias tiverem realmente um viés de qualidade, pode ficar. Se tiver um viés de preço, como se começou lá atrás, eu acho muito difícil. Ok? Qual que é o olhar para essa geração nova, geração Z, que está chegando no mercado de consumo? Então, a gente tem aí características bem específicas dessa geração Z, né? Menos atrelada a bens materiais, mais atreladas a experiências, né? Viver as experiências, muito focada na sustentabilidade. Mas é uma geração que está chegando para o mercado de consumidor, né? O mercado de consumo aí. E qual a visão de vocês? Como cativar e conquistar esse cliente hoje em dia? É um desafio, né? Acho que a geração Z, como qualquer geração que chega, né, rompendo, né, o status quo e trazendo a transformação para qualquer sociedade, né? A gente veio se formando assim, né? A nossa geração, quando chegou no mercado de trabalho, quando chegou no mercado de consumo, chegou com um comportamento de compra diferente da geração anterior que tomava as decisões ou que tinha a renda ou que tinha o consumo, né? Então, eu vejo essa renovação das gerações como um dado do problema. A gente vai ter que trabalhar e entendê-los de uma forma diferente. Ao mesmo tempo que eles também trazem comportamentos que essa geração anterior, né, como por exemplo a questão da digitalização, né, eles são os primeiros alfabetizados, eles são alfabetizados digitalmente antes de aprender a ler e escrever, né? Eles aprendem a operar o mundo digital antes de aprender a ler e escrever, né? De ser alfabetizados. Então a relação com o canal de compra, a relação com o consumo, né? A questão da posse, né? A gente fala, né? Muitas vezes a gente vê os filhos de amigos, né? Eles não querem mais carro, né? Eles não querem mais carro, eles entenderam que a mobilidade é o serviço, né? Eles querem o Uber, eles querem andar de Uber, eles querem andar por outras coisas, né? Mas também essa relação com as cores, e a gente fala que a questão da mudança de estilo, de comportamento, de fase de vida, né? O que a flexibilidade que a tinta dá através do primeiro elemento da decoração também se conecta com essa agilidade, com a velocidade, com a questão da moda, com a questão até muitas vezes faça você mesmo, eles fazem muitas vezes eles mesmos, né? Eles aprendem no YouTube, já vão pintar, já fazem diferente. Então, eu acho que é o comportamento, tanto na forma de contratação, no canal de compra, na relação com a categoria, né? Entendimento da questão das cores, num estilo de vida, eu acho que também abre uma oportunidade para a gente, né? Eu acho que a gente, como indústria, tem que entender essa oportunidade, que é um comportamento somente diferente, né? Com uma relação mais rápida, mais intensa, um pouco mais digitalizada, um pouco mais menos o sonho da casa própria muitas vezes era o sonho das nossas avós ou os nossos, né? Eles não têm mais esse sonho da casa própria muitas vezes, apesar de ter um retorno muitas vezes, né? Padrões antigos.
Mas eu acho que a nossa categoria também traz essa fluidez, né? A gente é uma categoria líquida, uma categoria que tem a questão da transformação, da plasticidade. Então a gente se conecta muito com eles, né? A gente pode se conectar muito com eles através de outros elementos que às vezes não são tão explorados, né? A gente fala da cobertura úmida, mas para eles pouco interessa a cobertura úmida, né? Não interessa a cobertura úmida, né? Mas a gente interessa a cor do ano, a cor, né? A renovação, o color filter, no nosso caso o color filters, onde a gente traz as tendências de cores, essa questão da cor como elemento de transformação social, de engajamento, de trazer uma bandeira e trazer construção, né? Então acho que essa renovação, então acho que se conectar com a geração Z passa pelo entendimento de que é um dado do problema, a gente vai ter que entendê-los para poder vender para eles e conseguir conectar com eles em outros elementos que muitas vezes as gerações anteriores não se conectaram, eram outros valores, era outro momento, eram outras decisões. Então eu vejo como uma oportunidade, eu vejo a geração Z como uma oportunidade de transformação da nossa indústria como um todo, se a gente souber ler e aplicar isso no nosso dia a dia. Muito bom. Vamos para a terceira pergunta. Alô. Então, Sérgio Rubio Caldic. Eu queria fazer essa pergunta para o Miro. Até conectado um pouquinho com essa questão que acabou de ser comentada, né? Eu há pouco tempo que pintei um combo bem pequenininho na minha casa e comprei uma tinta pronta para uso, que é uma coisa que culturalmente o brasileiro nunca conseguiu receber muito bem e é muito popular em outros países, né? Sim, Europa e Estados Unidos é tudo exatamente. Pronto para uso. E eu particularmente acho muito prático, né? Sim. E principalmente hoje, para essa questão de decoração, você vai pintar um pedaço de uma parede, quer mudar uma cor aqui, super simples. Você vai comprar lá, abre, aplica, acabou. Sim. Você acha que o Brasil hoje está começando a ter espaço para tinta pronta para uso? Assim, ou não? Ainda vai patinar? A Eucatex faz a marca própria da Leroy Merlin. É tudo pronto para uso, a não ser a econômica. Todo produto é pronto para uso. Porque eles vêm com um conceito europeu. Mas a gente, como fabricante, tem uma dificuldade muito grande. Eu tenho tido muito problema. Primeira recusa é o pintor. O pintor se acha químico, né? Ele quer enfiar a mão na lata, olhar para cima. Quer dizer, eu falo para ele, você olha, amigo, você abre, mistura e pinta. Não adianta, ele quer enfiar a mão. A gente tem um problema. E as tintas pronto para uso tem um probleminha técnico, né? Você vai ficar um pouquinho no estoque, ela tem uma separaçãozinha. A hora que o cara abre a lata e vê um sobrenadante, ele já tampa a lata e quer trocar. Mas assim, a mudança de cultura. A Leroy vai, assim, ela quer realmente facilitar a jornada de pintura para o consumidor e para quem, se for um profissional. Eu como consumidor, não estou falando que como um cara dentro da indústria de tinta, eu acho muito mais fácil você abrir uma lata de tinta, misturar e pintar. Acabar com esse negócio de diluição, que é um estresse. E a gente inventou ainda a tinta de autodiluição, 80% d'água. Você compra uma lata e compra outra lata para diluir. Mas tá bom, a gente vamos estamos nesse mercado, né? Eu acho que a Eucatex tem dentro do seu portfólio uma tinta pronta para uso, mas também é uma dificuldade. Cultura é bem difícil. Mas estamos aí para brigar um pouco mais. Tem mais uma? Boa tarde a todos. Meu nome é Alexandre, eu sou da Sintequímica. Claro que eu gostaria de estender essa pergunta para todos, mas é específica para o Rafael, porque ele citou várias vezes isso hoje. Tá? Rafael, Perdão, Renato, desculpa, por favor. Para quem já foi para a Europa e teve a experiência de, por exemplo, tomar uma água, quando a pessoa compra aquela água, na própria embalagem, ela já está pagando um tanto a mais por essa embalagem para que ela seja devidamente cuidada caso essa pessoa não devolva essa embalagem. Quando ela devolve a embalagem, ela tem o benefício de receber aquele valor de volta. Você não acha que esse seria um caminho para fazer com que essa embalagem que você citou várias vezes, tá, que poderia ser um caminho de volta, para incentivar o consumidor a fazê-lo? Eu acho que sim. Eu acho que incentivo e recompensa sempre é uma forma de acelerar qualquer movimento que a gente queira fazer de transformação cultural dentro do mercado, né? Mas acho que, de novo, volta. Se ele não vê valor, se o valor for só monetário, né, dentro dessa transação, na minha visão, né? Ele só vai devolver de fato essa tinta porque ele vai ganhar alguma coisa,
talvez a hora que você tira isso, né, você não conseguiu criar essa consciência, né? Então eu acho que a gente pode trabalhar ferramentas de incentivo, mas eu ainda voltaria para a dor dele, né? De fato, assim, se ele tem uma dor de não saber o que fazer com isso, né? Eu ser o agente que estou respondendo para, né? Ou tem alguma coisa que resolve a dor dele, eu acho que, né, trabalhando isso em conjunto ajuda, né? Mas sem dúvida, o incentivo é um ponto, né? Acho que o que a gente tem que pensar de novo, pensando na sociedade brasileira, né? Acho que foi comentado aqui. A gente fala ainda de uma sociedade comparado com a Europa, né, como você trouxe, né, que a gente tem problemas estruturais muito grandes ainda, né, então exigir do consumidor algo, né, ele ainda tem outras necessidades básicas para serem atendidas, né, que a gente tem que levar em consideração, né, mas sim, se a gente quiser acelerar, com certeza o incentivo à recompensa é um caminho, né, mas eu acho que ser atrelado sempre a um benefício não monetário, né, é mais sustentável. Desculpa, tá? Só quero concluir falando o seguinte. A gente tem um case de sucesso no nosso estado aqui, que quando eu era criança, alguns 30 e poucos anos atrás, eu sou de uma família muito simples, e a gente recebia um incentivo quando a gente levava as notas fiscais para a escola, a gente recebia, por exemplo, os cadernos, e não pagava por eles. Isso fez com que a gente criasse uma consciência de exigir a nota fiscal em todos os sentidos. E que hoje, a premiação é muito baixa para isso, mas há uma consciência de exigir essa nota fiscal. E eu acho que isso pode se replicar especificamente no caso da embalagem. Legal. Obrigado. Pessoal, eu vou ter que encerrar. Bom, obrigado a todos, obrigado aos participantes aqui, Ricardo, Guilherme, Newton, Renato, Argemiro, a todos que nos ouviram. Acho que foi um painel riquíssimo, trouxe realmente muitos insights, muitas informações importantes. Todos nós vamos sair daqui mais ricos do que entramos. Então, obrigado e até a próxima.